Boa tarde, gente. Vamos começar mais uma aula da disciplina Tópicos Especiais em Análise de Fontes Históricas. Essa disciplina está acontecendo no bacharelado, nosso bacharelado na graduação. E hoje a gente vai trabalhar com uma das fontes de maior referência e de maior uso também, né, na historiografia das últimas décadas, e especialmente aqui no nosso programa e no nosso curso. As fontes de imprensa são muito importantes. A professora Hélida vai ministrar a aula, tá? E aí espero que a gente consiga debater a partir do que ela apresentar e a partir também do texto de referência que tinha ficado como leitura, que foi o texto do Assunção Barros, né? Do livro recém-publicado por ele, Fontes Históricas e seus usos historiográficos. Tudo bem? Professora Hélida, à vontade. A turma é sua, estamos aqui. Obrigada, professora. Boa tarde, gente. Então, assim, vou debater uma fonte que é bem... boa tarde. Uma fonte que é bem problemática, eu acredito, mas que também, entre as opções que eu tinha na disciplina, né, quando eu optei por fazer o estágio, eu acho que é uma das que eu mais tenho intimidade, assim, né? Foi realmente com que eu trabalhei na graduação. Eu pretendo trabalhar também no mestrado. Não vai ser minha principal fonte, né? Não vão ser os jornais, mas eles vão me dar um suporte também bem interessante para a pesquisa do mestrado. E aí eu falei para a professora, eu disse, olha, professora, eu tenho mais intimidade com o jornal, mas assim, né, a Irineia, ela é assim, a rainha dos jornais para mim, mas o bom é que ela está aqui também e qualquer coisa ela pode ajudar, pode auxiliar, enfim. Então, gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês. O texto, né, de apoio, eu vou debater um pouquinho o texto. Ela também deixou lá o link da Hemeroteca Digital, né? Eu acredito que vocês deram uma olhadinha, que é um ambiente bem legal para a gente dar uma olhadinha no que há de disponível hoje, né? Pelo menos na internet, em relação às fontes de jornais. Então, o texto é do José da Assunção Barros, e esse texto, o autor, né, ela já trouxe texto dele aqui, se eu não me engano foi a segunda aula, ela trouxe o texto dele aqui. Então, ele é um autor que já não é estranho, é um autor que a professora trabalha bastante com ele. Eu lembro muito na graduação que a professora trabalhava com José Carlos Reis, bastante essa parte de teoria, de metodologia, e também com José da Assunção Barros, né? Então, ele é uma referência aqui no Brasil em termos de historiografia, também de metodologia. Aqui eu tenho um livro dele, mas não é esse que foi trabalhado, que é Teoria e Formação do Historiador, que é esse pequenininho aqui. Eu comprei, foi até carinho, eu achei, né? Quando chegou o livro, eu não tinha reparado o tamanho do livro. Mas, enfim, é um bom livro também, assim, para dar aquela introdução sobre as escolas históricas, né? As redes de historiografia que vão se estabelecendo. É bem interessante para dar um norte para quais temáticas a gente quer pesquisar, enfim. Então, eu acho um autor que tem uma obra aí bem interessante. Bom, gente, então, o tema de hoje é sobre como usar jornais como fonte histórica, né? E eu tinha falado já na primeira aula que o jornal ele tem muitas armadilhas, né? E na minha graduação eu acabei, às vezes, tropeçando em uma, tropeçando em outra. Às vezes eu percebia, teve coisa que eu só percebi no momento da banca, né? Porque, querendo ou não, é aquele momento em que a banca ela confronta mesmo, né? Vai dizer, olha, isso aqui ajusta, isso aqui não está muito interessante, enfim. Mas que é uma fonte riquíssima para se trabalhar, porque a gente tem ali registros diversos. E como o próprio autor destaca, né? Existe a questão dos vários temas que são debatidos nos jornais, de uma polifonia, porque o jornal, para ele ser produzido, ele passa por vários olhares, então não é só uma pessoa escrevendo para uma outra pessoa, então são várias pessoas escrevendo para várias pessoas, né? Então a gente tem temas variados, e isso faz com que o jornal seja uma opção interessante. Por exemplo, na minha graduação eu pesquisei sobre irmandades. A documentação aqui em Alagoas sobre irmandades é bem complicada, né? É algo bem escasso. Então, eu precisei recorrer aos jornais. E lá eu encontrei alguns registros super interessantes, né? Para a minha pesquisa. Bom, gente, alguém quer comentar? Eu fiquei falando. Alguém quer comentar alguma coisa?
sobre o texto? Ô, Elida, só uma dúvida, você está passando o slide aí? Porque para a gente ainda está aparecendo primeiro slide, a capa. Estou passando. Então agora passou. Ah, passou? Agora sim, agora está na página, no slide 2. Mas ele está menorzinho, né? Eu acho que se eu ampliar a tela, ele não vai... É que ele não está aparecendo como apresentação, ele está aparecendo aberto. Deixa eu mudar aqui a forma de compartilhar. Compartilhar a tela inteira, para ver se vai agora. Agora foi? Todo? Agora foi. Tá lindo. Tá indo, né? Tá. Então, gente, quem quiser fazer algum comentário pode me interromper a qualquer momento. Senão, se deixar, eu fico falando, misericórdia. Então, eu fiz aqui um esqueminha da leitura do texto para facilitar, né? Coloquei alguns pontos que eu considero essenciais do texto. Vocês vão ver que eu considero muita coisa essencial. Eu sou difícil, assim, de ser mais sucinta em leitura. Eu fico, isso aqui é importante, mas eu acho que o pessoal de humanas é quase todo mundo assim, né? Bom, então ele vai falar sobre a forma impressa, né, periodicidade e disponibilização pública dos jornais, né? Ele vai colocar isso também como uma base para o que é um periódico, né? O que vai estabelecer a base de um periódico? Ele é um material que ele é impresso. Agora, aí, nesse caso, acho que a gente já precisa pensar na atualização desse periódico, né? Porque a gente já tem formas digitais, né? De jornais, de revistas. Então, não necessariamente hoje esse jornal ele vai estar numa forma impressa, né? Mas, enfim, ele também é publicado com certa periodicidade, pode ser semanal, pode ser diária, né? No caso do periódico, que é um conceito muito mais amplo, o jornal ele tá compreendido na questão dos periódicos, né? Mas o periódico ele pode ser uma revista, pode ser catálogo, né? Então, no caso da revista, pode ser publicação mensal, enfim, semestral, né? A gente tem a revista também especializada de história do curso, enfim. E a característica desse periódico é que ele está disponível para o público. Às vezes mais, às vezes menos, né? Porque ele também vai, já no finalzinho do texto, tocar na questão do preço, né? Do acesso a esse material. Eu acho que hoje cabe também, já que eu mencionei a questão dos meios digitais, destacar também a questão do valor de uma assinatura, né? Porque essas assinaturas, elas variam de acordo com a coluna que uma pessoa assina, enfim. Mas, de forma geral, é isso. Ele também está disponível ao público, alguns só mediante pagamento, né? Então, o autor, ele chama atenção para algo que eu acho essencial, que é a gente acabar com aquela sensação de familiaridade com os jornais. Então, existe muito aquela crença, e isso vem, acho que também já de uma crença europeia que está muito enraizada, que é, se está escrito, né, se eu consigo tocar esse papel, então isso aqui tem verdade nisso aqui, né? Então, isso aqui me dá uma certeza de que aquilo aconteceu. Então, não é somente pegar num jornal que aquilo vai me garantir que isso é uma realidade dada, até porque na história a gente não trabalha com uma verdade, né? Com uma realidade objetiva. Então, eu acredito que em jornais vale muito mais aquele olhar sobre discursos, né? A gente entender o que um determinado discurso tenta transmitir. E é claro, muitas vezes esses discursos eles estão amparados em questões factuais, em acontecimentos do cotidiano. Porém, que é uma outra problematização do autor, nem sempre o que vai contar não é porque você está dando uma notícia objetiva, um acontecimento do cotidiano, sei lá, a queda do Muro de Berlim, né? Que isso significa que essa informação para o público ela vai ser passada de uma forma neutra. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é que o jornal ele não é neutro, né? Ele não é um instrumento neutro. Os periódicos não são neutros. Existem posicionamentos, por mais que se tente camuflar, né? Por mais que você coloque uma notícia seca ali, sei lá, o Muro de Berlim caiu, optar por publicizar uma notícia dessa já te coloca em alguma perspectiva aí, né? Em alguma perspectiva fora da neutralidade, porque um jornal ele não publica tudo, ele faz escolhas. Então, ele escolhe o que publicar, ele escolhe o que não publicar, ele descarta algumas notícias, alguns fatos.
algumas opiniões também, né? E isso vai dando esse tom mais politizado para esses jornais, embora que muitos neguem isso, né? Hoje a gente está com uma cultura jornalística que ela tenta passar muito mais essa ideia de neutralidade, né? Mas que essa neutralidade ela não existe, né? Então, o autor faz um questionamento, né? Para tal propósito, algumas perguntas já se colocam de partida. Que tipo de objeto é um jornal, né? Que finalidades cumpre, que práticas a ele se filiam, que demandas atende, como afeta a vida de homens e mulheres em sociedade e em sua vida particular. Então, a gente precisa entender esses mecanismos que permeiam esse tipo de fonte, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, o periódico, ele não é, o jornal não, o periódico, ele não é só o jornal, mas ele pode se desdobrar aqui em boletins, catálogos, almanaques, revistas, né, desde que sejam um tipo de material, segundo o autor, impresso, né, que seja publicizado com certa periodicidade, tá? E que esteja disponível ao público, né, que seja acessível mais ou menos ao público. Bom, e aí ele vai tentar focar a sua análise em jornais diários, né, e a possibilidade do uso desses jornais como fonte histórica. Algum comentário, gente? Senão eu fico falando, viu? Bom, aspectos típicos dos jornais, né? Então, ele vai colocar como característica essencial a periodicidade, como eu já falei, o largo alcance desse material, a polifonia de textos, que aí é bem interessante essa questão da polifonia, né? Que é o seguinte, existem vários olhares, várias vozes dentro de um texto. Porque o texto, antes de ser publicado, ele passa por um editor, ele passa por um supervisor, ele passa também pela questão de correção gramatical. Então, isso vai criando filtros nesse texto, né? Então, a gente não pega um jornal com um texto puro que um jornalista escreveu. Ele vai passar por vários filtros. Então, dentro do texto que um jornalista assina, ou que um colunista assina, vamos ter aí várias vozes que muitas vezes não vamos perceber, né? A gente vai dizer, o fulaninho escreveu aquilo na coluna tal. Mas existe toda uma equipe, né? E principalmente ele vai destacar isso já do século XX para cá, né? Que é quando os jornais vão se especializando um pouco mais e existe uma maior divisão do trabalho, porque ele vai falar que uma característica dos jornais do século XVIII, do século XIX, por exemplo, é que esses jornais, eles são menos... existe uma... Como é que eu posso falar? Eles são menos... A divisão do trabalho, ela não é tão complexa. Então, eu posso fazer algo que eu queria que fosse um jornal, que nem chega a ser um jornal, porque eu escrevi uma vez e aquilo não teve mais uma publicação regular, ou duas pessoas publicam, né? Uma pessoa presa que escreve, consegue publicar. Então, existe uma forma de se fazer jornal do 19 que é muito diferente do 20, porque isso aí vai começando a mudar no século 20. Então, vai se criando as subdivisões nos setores jornalísticos, e aí as pessoas vão assumindo funções muito específicas. Então, esse texto ele passa por diversos filtros. Mas não significa também que um texto do 19 não passasse por filtros, né? Mas que apenas que a filtragem do 20 ela é bem mais complexa, acredito, do que a do 19. Pronto. Bom, então existe também uma produção multiautoral, né? Que está muito interligado com a questão da polifonia dos textos. Existe uma interação entre informação e discurso, porque existe aquela coisa, como eu falei, aquela ideia de neutralidade. Então, esse jornal X, ele só informa, ele não dá opinião, né? E o jornal, ele faz ambos. Ele não só vai informar ou só fazer um discurso político. Isso porque lá no século XIX são bem mais comuns também os jornais que ele vai chamar de doutrinários, né? Ou jornais com um perfil político mais bem definido e que o próprio jornal ele não vai negar esse posicionamento, né? Que é diferente de hoje, por exemplo. Então, hoje os jornais, geralmente, eles vão se colocar como neutros, né? Ou não, a gente não toma lado, não toma partido. Mas no 19 é bem mais comum que esses jornais assumam uma característica política e que isso não seja negado publicamente.
Então, a gente tem jornal republicano, né, jornal monarquista, e que o pessoal vai defender a causa que eles acreditam que isso vai estar muito explícito para quem lê. Inclusive, isso é também bem fácil para o público, né? Para poder escolher que tipo de jornal que ele vai consumir. Se o cara é republicano, provavelmente ele não vai consumir um jornal feito por monarquistas, né? Enfim. Jornais abolicionistas, enfim, existe uma infinidade aí de subdivisões. Jornais maçônicos, né? Que aí pensando na minha pesquisa, que eu desenvolvi no TCC, então, os maçons também vão... a maçonaria vai ser uma fonte importante para a publicação de ideias, para a circulação de ideias aqui no Brasil. Então, o pessoal vai falar, somos maçons, né? Isso vai estar bem explícito no jornal. As críticas vai estar bem explícito também. Bom, então, outro aspecto típico do jornal é a busca por vários segmentos de leitores. Então, esse jornal, ele quer que as pessoas leiam, né? Principalmente, mais uma vez, pensando lá no 19, essa ideia de vender uma ideia, de vender um ideal, né? Então, a gente precisa conseguir gente para ler, para comprar a nossa causa. Esse jornal transmite um efeito de realidade, que é aquilo que eu falei, daquela ideia de que se está escrito, né? Aquilo aconteceu, aquilo foi assim. Tem que ter muito cuidado mesmo, gente, com essa questão dos jornais. Também vai ter uma abrangência de assuntos, né? Os jornais, eles não vão estar ali somente... Mesmo o jornal maçom, ele não vai estar ali só falando de maçonaria. Então, esses assuntos, eles vão estar ali... como é que eu posso falar? Eles vão estar atravessando esse jornal, né? As questões dos aspectos políticos, né? Aspectos religiosos, né? Muitas vezes o jornal, ele vai trazer anúncios, né? Isso vai dar para a gente detectar uma rede também a partir desses jornais, de quem quis anunciar ali ou não, né? Anúncios, inclusive, de escravizados fugidos, né? Dependendo do período da escravidão que se pega. Então, tudo isso está dentro de um jornal, né? E muitas vezes o historiador não consegue dar conta de um jornal por completo. Ele pode selecionar um jornal específico, ou dois, enfim, mas ele pode selecionar uma temática específica, né? Até o Cláudio, que está aqui na aula, é o meu colega de mestrado, né? Ele trabalha diretamente, eu comentei que o meu objeto, a minha fonte não vai ser principalmente jornal, vai ser uma fonte auxiliar, mas Cláudio trabalha principalmente com 2 jornais. Só que o Cláudio, ele não pega os jornais todos, né? Vou ler tudo aqui, vou dizer tudo, que esses jornais, a pesquisa não dá conta, né? Então, ele seleciona um tema específico e decide trabalhar esse tema, né? Porque ele vai trabalhar disso de uma forma serial, né? Ele vai ver, sei lá, 2, 3 anos de publicações sobre característica tal, né? Eu posso pegar um jornal e sair selecionando... os anúncios, como que eram feitos os anúncios dos escravos fugidos, de, sei lá, no período de 10 anos, né? Enfim, eu posso pegar a propaganda do movimento abolicionista no jornal e ver como é que esse discurso é elaborado. Posso pegar a questão da mulher em um jornal, como é que a mulher é abordada nesses jornais, né? Isso é muito interessante, né? Ver como isso muda, assim, numa média duração ou numa longa duração, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Tudo certo, professora. Ok. Então, a gente tem uma periodicidade e largo alcance, né, desses jornais, né? Então, como eu já tinha comentado, esses jornais para o autor não comunicam somente informações, mas ideias e valores, né? E esses valores representam interesses. Então, todos esses interesses vão permear esse jornal. Quem financia, né? Quem anuncia, quem consome esse jornal, né? Então, eu, Hélida, não vou ler um jornal, sei lá, X, que não está de acordo com a forma como eu enxergo, como eu quero o mundo, né? Então, eu vou consumir muito mais. Isso também está muito explícito nas redes sociais hoje, né? Porque a gente vai curtindo páginas de informação também na internet, no Instagram, e a gente vai consumindo aquele material, né? Então, a gente não vai dar, eu pelo menos assim, eu não perco meu tempo dando visualização para um blog, sei lá, para um jornal ou para uma personalidade X que eu não concordo, né? Enfim. Então,
Como eu falei, também o jornal não é composto por um único texto, né, mas por um conjunto de textos, existe uma polifonia, né, e existe uma alternância nas vozes e nos agentes discursivos, né. Ele, inclusive, mais na frente, vai colocar que essa edição do jornal passa por muitos filtros, mas que também existe uma polifonia dentro do próprio texto quando a gente vai ler. Por exemplo, no caso de uma entrevista, né, quando o jornal ele filtra o que é dito e o que vai ser transmitido ou o que vai ser escrito, né? Inclusive, recentemente teve até uma polêmica, né, lá no Fantástico com uma historiadora sobre uma fala dela, sobre a questão do grupo, né, que incendiou a estátua do Borba Gato. Então, existe uma filtragem que esse jornal faz. Ele não vai pegar ipsilíteres, o que uma pessoa fala, e jogar, publicizar, né? Ele vai dizer, olha, essa parte aqui é mais interessante para o nosso interesse, né? Então, tudo isso vai girando, isso vai gerando um olhar, né? De como o jornal quer transmitir essa notícia. Bom, então, esses jornais... E aí, quando a gente vai trabalhar um dado tema, sei lá, eu posso pegar os manuais femininos que saem nos jornais no século XIX. Que aí tem uma série de artigos que vão dizer como é que uma mulher tem que se comportar, né? E aí, para trabalhar esse tema, eu preciso entender que já existem publicações que foram feitas antes mesmo do meu tema, né? Disso acontecer. Então, eu preciso ter um conhecimento, pelo menos prévio, para entender como é que se dá esse tipo de notícia. Existe uma forma específica de comunicar esse tipo de manual. Existe uma linguagem específica para esse tipo de notícia, né? Então, o jornal ele não é todo feito com gêneros textuais idênticos. Então, quando eu vou fazer um anúncio, eu uso um estilo de texto, um estilo de comunicação. Quando eu vou falar sobre política, eu uso outro vocabulário, eu uso outro tipo de texto. Se eu vou escrever uma novela no jornal, né, que o professor Iriné também já trabalhou com novela saindo em jornal, já é um outro tipo de linguagem. Então, a gente precisa entender que essas publicações, elas estão ali de formas seriais e a gente precisa se apropriar dessas linguagens, né? Outra coisa importante que o autor chama atenção, que eu acho que isso aqui é mais por uma questão até metodológica do historiador, ou quando a gente for escrever o nosso texto, né, quem for trabalhar com jornal, existe o jornal instituição, que é a empresa, né, que fabrica esse jornal, que produz essa notícia, e existe o jornal material impresso, né, ou digital, dependendo do que se for trabalhar. Então, tenham cuidado para não fazer referência a um querendo fazer a outro, né? Porque se eu uso o jornal objeto de pesquisa, eu estou me referindo a uma empresa. Então, meu objeto de pesquisa é a Gazeta de Alagoas. Eu vou estudar essa instituição aqui. Agora, a minha fonte histórica é o jornal Gazeta de Alagoas. Então, aí já dá um outro enfoque, né? Eu posso usar essa fonte para trabalhar diversos temas. Bom, o autor destaca a invenção da imprensa, né, como sendo fundamental, e aí a gente tem uma longa trajetória dessa forma de comunicação, né? A gente vai lembrar, eu lembro muito da prensa chinesa, né, que é criada, do papel fundamental, inclusive, da imprensa, até na própria Reforma Protestante, né, porque quando Martinho Lutero cria as 95 teses, por exemplo, que vai lá desafiar, né, as ordens da igreja. Isso é publicizado, então o pessoal arranca, é porque ele prega na porta da igreja, né, mas as pessoas fazem cópias e distribuem essas cópias. Então, essa máquina de prensa, né, que vai copiar de uma forma muito mais rápida, ela vai substituir o uso da mão, né, eu não preciso mais, ou de formas mais rústicas de impressão, né, ela vai fazer com que essa tiragem ela seja cada vez mais rápida, né? E o autor também destaca que a produção massiva dos jornais vai ser destacada por essas máquinas, que aí você tem uma história aí desse maquinário. Inclusive, o autor destaca, né, o papel da imprensa na Inglaterra, a Inglaterra, que é o país da Revolução Industrial, né?
seres letrados, então eu preciso que as pessoas saibam ler, né, para eu poder publicar alguma coisa, que isso é uma questão muito interessante, né? É algo que no meu TCC, por exemplo, eu não abordei no meu texto, mas que depois eu fiquei sentindo falta de ler algo sobre população letrada no período que eu estudei. Porque, é claro, assim, não é, aí tem várias questões, que não é porque um público específico não sabe ler que essa notícia ou que essa opinião no jornal não chega nele. Mas é interessante a gente ter noção desses dados, né, do público leitor de um estado, de uma província, dependendo do período, de um município, para a gente entender realmente o alcance possível dessa fonte, né? E também papel, né? Ele vai pegar muito essa questão da materialidade, né? Também o jornal como sendo algo impresso, né? Isso está bem explícito no texto dele o tempo todo. Então, eu cheguei a achar um artigo na internet, eu lembro. Isso já foi depois do meu TCC sobre alfabetização aqui em Alagoas, no 19. Só que isso aí foi um texto publicado numa revista. Só que a revista, na época, eu acho que era revista impressa, assim, quando saiu esse artigo, acho que ela era impressa, porque eu entrei, eu não achei o artigo digitalizado. Tinha lá um e-mail da autora, eu mandei um e-mail pedindo a ela uma cópia para eu poder ler, mas ela nunca me respondeu. Eu não sei se ela abandonou o e-mail, ou se ela, sei lá, simplesmente não viu ou não quis responder. Mas que é uma temática que eu acho muito interessante para a gente pensar, né? O nível de alfabetização, se as pessoas realmente conseguem pegar esse material e ler por elas mesmas, né? Que até hoje a alfabetização é uma questão bem complicada aqui no país, né? Bom, eu acho que isso daqui é uma das coisas mais perigosas, né? Que é a ideia do efeito de realidade que o jornal transmite para o leitor. Então, isso é bem característico dos jornais, né? Então, a notícia, aquilo aconteceu, né? Então, foi desse jeito. Mas aí, esse discurso realista, ele vai escolher, desculpa, o que informar, quando informar e como informar, né? Então, pode ser que ocorram atrasos em alguns tipos de notícias específicas, né? Então, não vamos informar isso agora. Ou então não vamos simplesmente informar isso aqui, porque isso aqui pode não ser interessante para a gente, né? Ou mesmo como informar algo, né? Então, o muro de Berlim caiu e a democracia venceu, né? Então, esse discurso, por exemplo, esse discurso não é neutro. Ele já tem um posicionamento muito específico. Eu lembro que na aula de História Contemporânea, uma equipe levou a reportagem do Jornal Nacional sobre a queda do Muro de Berlim. Né? Então, a gente vê que ali, gente, neutralidade passa longe, não existe essa possibilidade. O jornal praticamente comemora assim, a vitória da democracia, né? Sobre a antiga União Soviética. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação, né? Então, para a realidade política, por exemplo, gente, eu vou rapidinho aqui, vou só fechar uma janela que eu acho que está atrapalhando até meu raciocínio aqui, que ela está batendo no vento. Venho já já. Aí a gente se perdeu no infinito que a Elida deixou aqui aberto. Está escurecendo aqui a sala. Vamos lá. Você deixou aqui aberta a sua janela e ficou infinito aqui. Passando. Que é a cortina, aí o vento bate e fica aquele coisa aqui. Bom, então, eu estava falando sobre a reportagem, né, da União Soviética, então é bem interessante, sobre a queda do Muro de Berlim. Então, o Jornal Nacional faz uma edição, assim, demorada sobre a queda do Muro de Berlim, mostra a galera derrubando o muro, comemorando, todo mundo abraçado, se unindo, né, e aquele discurso viva a democracia, né. A própria forma como o golpe de 64 foi noticiada, né, também em muitos veículos de comunicação, como a vitória da democracia sobre o comunismo, né, então salvamos o Brasil do comunismo. Se a gente volta lá para Vargas, por exemplo, também, lá em 35, quando os comunistas tentam tomar o poder, né? Então, o que é interessante é que
Já nesse período se utilizam também de notícias falsas, né? Para dizer que comunista estava matando, que estava roubando, estuprando. E isso vai criando aquele medo na população dos comunistas, né? Que é muito bem utilizado em 64, já nesse período seguinte. Porque eu sempre comento, assim, pelo menos até, não sou especialista em república, mas eu sempre comento, assim, gente, essa coisa do golpe de 64, muita coisa está enraizada também lá no Vargas, em 35, porque ele se aproveita muito da situação, né? Então, ele vê que os comunistas tentam tomar o poder e aí começa a se criar notícias falsas de caos, de desordem, de brutalizar o comunista, de desumanizá-lo. Isso faz com que a população fique aquele monstro, né? O fantasma ali do comunismo. Bom, o autor também coloca a imprensa como, já que ela tem esse efeito de realidade, ela também se coloca como uma força política, né? E aí eu lembro muito do Chomsky também, né? Com a ideia da imprensa como um quarto poder. Eu acho que é dele essa tese, não sei. Posso estar enganada, mas eu acho que é dele. Mas a imprensa vem como essa força política singular e incontrolável. E o que a gente tem visto nos últimos anos, né, do Brasil, 2016 para cá principalmente, é de fato uma imprensa que a gente não consegue filtrar muito bem e que a população, assim, né, gente, é bem difícil conversar sobre, porque muitas vezes a gente está no ambiente, eu sempre costumo falar isso até na eletiva da professora Flávia, que a gente está numa bolha, né? Então, assim, eu tenho tempo que eu estou vivendo numa bolha, o FAO, e que eu adoro essa bolha, né? Que geralmente, né, as pessoas são bem racionais, então a gente consegue dialogar de uma forma mais racional sobre alguns aspectos. Mas, assim, se a gente for pegar a massa da população, né, para fora desses ambientes, não estou dizendo que a população em geral não pensa, né? Não é isso que eu estou falando, mas é que a filtragem, eu acho, nesse tipo de discurso, eu acho que ela é bem mais complicada de ser feita, né? Então, muitas vezes está veiculado na internet, está veiculado em algo impresso, aquilo é encarado como realidade, assim, na hora, né? É verdade. Então, a gente viu aí a eleição do presidente, seguida de, inclusive, fake news, né? Veiculadas em alguns veículos de imprensa, por jornalistas que nem são jornalistas de formação, inclusive, né? Isso é um outro problema. Se eu não me engano, acho que a professora sabe falar, mas eu acho que é da ditadura militar a lei, né? Que jornalista não precisa ter diploma para exercer a profissão. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é. Então, assim, eu posso me intitular jornalista sem ter o diploma e simplesmente sair falando, né, o que eu quiser. Que é uma coisa boa dos meios digitais hoje, que é a voz das pessoas, mas muitas vezes existe um efeito também que não é tão interessante assim a nível social, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Então, a gente teve a questão do kit gay, que foi amplamente veiculado, que até hoje tem gente que eu, assim, começa a falar, mas brinca comigo, que teve kit gay, né? Eu lembro que na época que saiu aquele livrinho do aparelho sexual para crianças, saiu um vídeo, assim, no Facebook, uma coisa horrorosa, de uma mulher dentro de uma livraria, falando, isso é um absurdo, olha o livro que está aqui. E aí mostrou esse livro, aí eu vi um monte de comentário, que absurdo, uma livraria que vende livros, né? Porque o que eles estavam tentando passar é que aquilo estava sendo feito, uma campanha dentro das escolas para que as crianças se tornassem, né, LGBTs, enfim, uma coisa sem cabimento nenhum. Então, como é que a gente combate esse tipo de notícia, né? Eu fico pensando assim, porque, gente, muitas vezes o discurso racional não rola com essa galera. Isso porque eu já tentei muitas vezes, eu tenho família, né? Então é complicado. Bom, aqui esse último tópico que eu já mencionei, né, que existe uma diferença de tratar o jornal como objeto e como fonte. Bom, todo jornal vai ser tocado pela dialética trinitária, que ele estabelece, que é o editor, né, o polo que edita esse jornal,
esse jornal agrega um conjunto de discursos e ele vai chegar no polo receptor, que é a galera que vai ler, comprar, né, esse jornal, né? Então, ele vai falar que o polo editor toma decisões levando em consideração o polo leitor, né? Porque o alvo do jornal é ser lido. Então, ele precisa, pelo menos, claro que ele não vai mudar completamente seu posicionamento político para alcançar determinado público, mas ele precisa agradar esse público dele de alguma forma, ele precisa dar para esse público o que ele está buscando ali também, né? Que isso vai vir muito com a questão do sistema capitalista também, eu acredito, né? Ou pelo menos com a questão de mercado, né? Que é a demanda e a oferta, né? Oferta e demanda, né? Que vai estabelecer a relação desses jornais. Bom, aí ele vai falar o seguinte, que o texto, né, o redator, o jornalista, vai precisar levar em consideração o seu público e também a demanda dos supervisores. Então, ele vai ter que equilibrar. E, claro, essa supervisão sobre esse texto, ela vem em diferentes níveis e hierarquias dentro de um jornal, principalmente a partir do século XX, né? E ele vai colocar o texto jornalístico como uma arena discursiva, né? Porque existe uma disputa do escritor com os revisores e também uma disputa do escritor com os outros jornalistas. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, quantos artigos de opinião existem sobre o governo Bolsonaro? Tem muito artigo de opinião sobre isso. Então, esse jornalista ele também está disputando leitura com seus colegas, né? Bom, e esses leitores vão influenciar a produção jornalística com as suas demandas, né? E também o jornal, a forma como ele é pensado, ele também pode influenciar na recepção desse jornal. Então, uma boa equipe diretora, supervisora, pode escolher algumas estratégias específicas para melhorar a recepção de um jornal na sociedade, né? E aí a gente vai ter a imprensa como esse quarto poder aí, ele vai citar o Noam Chomsky como um dos teóricos sobre isso, né? Então, a gente voltando lá na questão do iluminismo, dos três poderes, né? Que eles regulam, que eles devem ser independentes, né? E autorreguladores, aí a gente tem o acréscimo de um quarto poder, a imprensa como quarto poder, né? E desde 2016, eu acho que isso está muito mais evidente aqui no Brasil, a gente está sentindo isso muito mais, e não só aqui, né? Eu acho que é uma questão do mundo, é uma questão conjuntural nesse momento, porque se a gente for olhar a forma como... às vezes eu paro um pouquinho para dar uma olhada em jornais, por exemplo, fora do Brasil. Eu saio dando uma pesquisada, eu dou uma olhadinha nas páginas na internet de jornais, por exemplo, jornal BBC Londres, Le Monde, e outros jornais, como é que eles articulam, né, essas questões, como é que a política está dada, como é que o público recebe. Isso é muito interessante, gente. E assim, a gente percebe que o Brasil não está sozinho nessa onda que a gente está vivendo, por exemplo, agora de negacionismo, né, da vacina. Isso está no mundo, gente. Assim, é assustador olhar. Mas a gente não está isolado nesse contexto, né? As coisas elas não acontecem só com a gente. A forma que as nossas demandas hoje, os nossos problemas, eles estão também maior ou menor nível no mundo, né? Às vezes é assustador até olhar isso. E esse jornal também desencadeia uma reação do público, né? Quando eu li esse trecho no texto específico, eu lembrei muito da morte do Vargas, por exemplo, porque existe uma campanha forte contra Getúlio Vargas, né? Existe uma tentativa de interferência no Brasil ali contínua, porque ele ia contra, né? Politicamente, ele ia de encontro a essas políticas intervencionistas, principalmente em setores estratégicos, e você tem toda uma campanha ali contra, principalmente nos jornais também, nos meios televisivos, contra Getúlio Vargas, né? E aí o cerco vai se fechando, quando ele se suicida, que apesar do seu momento extremamente solitário também, que eu acho interessante pensar nessa questão do suicídio, porque eu falo isso porque muitas vezes eu trabalho em sala de aula a carta do suicídio do Vargas, né? Eu mostro alguns trechos e tudo, e alguns alunos falam assim, nossa, ele é muito articulador, assim.
Parece que o cara se suicidou somente para ferrar com seus oponentes, né? Mas eu sempre falo, gente, ele está se suicidando, né? Mas, assim, apesar desse momento solitário, enfim, problemático, ele soube utilizar muito bem também sua morte como uma questão política, como um instrumento político. E isso leva a uma reação da população, né? O pai dos pobres, entre aspas, foi morto por esses caras. Então, a gente tem o relato, né, de invasões a jornais depois da morte do Vargas. Da população invadindo, depredando, atacando jornalista que fazia campanha contra Vargas, né? Então, em determinados momentos, essa articulação entre o editor e o leitor pode desencadear algumas reações e algumas reações bem violentas, né, do público. Eu não lembro aqui, nesse momento, de outro fato. Me veio muito assim na memória o Vargas, na hora, assim, né? Que a população quis... Oi, professora. Não, só para dar mais um exemplo disso, dessa reação. Na República Velha, não, né? Na Primeira República, e acho que no período Vargas também, mas mais para frente, em diferentes momentos você tem essas fúrias populares em torno de determinados jornais por conta das disputas políticas, né? Além do uso do abuso policial, né? De quebrar jornais, quebrar tipografias, invadir jornais de opositores, né? Sim. Então, muitas vezes isso acontece, e aí acho que é interessante de perceber, como você está explicando, o quanto que essa imprensa ela tem importância, porque ela não é simplesmente um veículo que vai informar, né, como você explicou, mas é um participante do jogo, é um participante do jogo político, que acaba se tornando ferramenta, é claro, de interesses diversos, né, mas que expressa... Bem, por um lado, pode expressar, de um certo modo, a chamada luta de classes, né? Mas expressar aí a dificuldade de você constituir aquilo que alguns especialistas gostam de dizer, que é, dentro da democracia burguesa, você ter, de fato, um espaço público onde as diferentes opiniões e posicionamentos políticos elas vão ter um lugar. E elas devem aprender a dialogar, né? Isso é mais o Habermas, né? Que vai falar muito dessa constituição de um espaço público, né? Então, é importante realmente você ter destacado esse aspecto. Eu lembro, a professora falou agora, eu lembrei também do caso, acho que é do proprietário do Jornal do Pilar, daqui do século XIX. Eu acho que é ele. Eu não lembro se é isso mesmo. Mas que ele tinha uma questão forte lá em Pilar política e que vão tentar contra a vida dele, né? E não conseguem matar ele. Ele se muda para Maceió até, com medo de morrer em Pilar. E, se eu não me engano, jogam a tipografia, não sei se é tipografia, a máquina de impressão no fundo do rio, lá em Pilar. Né? Então, esses ataques eles vão ser comuns. Como a professora destacou, eles também podem ocorrer por parte do próprio poder público, da polícia, dependendo da propaganda que se dá, né, a uma oposição, né? E ele também pode ser uma fúria de uma massa, né? Como no caso da morte do Vargas, que eu acho muito emblemático também. Bom, então ele vai também esmiuçar essa questão da informação e da opinião, né? Então ele faz um questionamento que é possível dissociar a informação da opinião, né? Então ele vai falar que no século XIX existia essa diferenciação. Existiam as gazetas, que eram jornais formados para dados mais objetivos. Existia essa ideia de que a Gazeta ela só informa, ela não emite uma opinião política, ela não se posiciona. E tem os jornais propriamente ditos, que são mais analíticos, opinativos, né, e que não existe um disfarce de isenção. Né? E ele vai destacar que no 20 essa postura muda. Então, é meio que como se todos os jornais passassem a assumir uma postura de Gazeta no 19. Só que mesmo as gazetas, elas não vão estar dissociadas de posicionamentos, né? É impossível, gente, essa neutralidade. E aí, o autor dá umas dicas que eu acho bem interessantes para a gente pensar, né?
esse jornal aqui, ele é neutro, ele fala que é neutro, né? Ou ele fala que é apartidário, sei lá. Como é que eu posso detectar os posicionamentos desse jornal? Primeiro, que é muito importante, observar o lugar de produção desse jornal. No caso, eu preciso identificar quem é que escreve nesse jornal. Esse cara, né? Ou dependendo do período, essa mulher está associada a que partido político, está associada a que concepção filosófica, enfim. Então, dá uma olhadinha em filiações políticas para ver se essas pessoas não vão aparecer, né? Também uma outra saída para pensar nesses jornais que são neutros é dar uma olhadinha nas correspondências trocadas entre esses jornalistas, porque esse posicionamento que ele tenta maquiar bastante do jornal pode ser que apareça na carta, que ele se comunica com outro colega. Eu posso olhar os anunciantes desse jornal, porque dependendo do período, assim, não vai ter para onde, o anunciante ele vai dar uma boa dica, né, de qual posicionamento esse jornal toma, porque ninguém vai anunciar num veículo que discorda 100%, né? Então, alguma familiaridade, talvez, algum reconhecimento a pessoa tem para querer anunciar ali, né? Claro que tem a questão da necessidade do lucro, da venda, né? Enfim. E também os circuitos de sociabilidade dos editores. Dá uma olhada nos espaços que essas pessoas frequentam, porque talvez dando uma olhada nesse tipo de material, e claro, tem outros, né? Mas dando uma olhada nesse tipo de material, talvez quando você olha para esse material que volta para o jornal, fica mais claro. Você olha e fala, aqui tem alguma coisa que eu não consegui perceber antes que agora eu consigo. Mas que essa neutralidade, ela realmente não existe. A gente só às vezes consegue percebê-la ou não. Né? E para isso, acho que é preciso treinar bastante o olhar. O autor também destaca o circuito de concorrentes dos jornais, né? Vai colocar o mercado capitalista como transformador do jornal em objeto de consumo. Isso vai afetar a produção do jornal, isso afeta a forma como ele é pensado, isso vai afetar a forma como ele é vendido também, né? Porque ele deixa do 19 de ser uma propaganda para ser agora um produto da realidade capitalista, né? E ele vai colocar também o desenvolvimento dos transportes, né? Esse desenvolvimento industrial como fundamental para uma maior distribuição desses jornais. E aí vai entrar, né, a questão dos trens, enfim, a modernização industrial vai facilitar essa distribuição dos jornais impressos. Bom, aí nós temos as polifonias e complexidades dos jornais, né? Nós temos aí a polifonia como complexidade do lugar de produção, que aí são as divergências que vão aparecer ou não dentro desse texto por conta dessa questão dos filtros, né? Mas ele destaca que essa polifonia pode contribuir para a nossa pesquisa, porque se você conseguir identificar essa polifonia, dependendo da forma como você utilizar isso na sua pesquisa, vai ser maravilhoso, né? Então, você vai conseguir identificar, talvez, posicionamentos que foram coibidos do jornalista ou não, né? Ou o que não vem do jornalista, talvez, uma ideia ali ou uma frase, olha, isso aqui não é característico desse jornalista, porque eu dei uma olhada nas correspondências, ele não tem essa concepção política aqui, porque ele é filiado a outro partido, ou pelo menos ele não deveria ter, né? Então, isso vai enriquecer a pesquisa para o olhar sobre esse jornal, né? Também ele vai falar uma questão muito importante, que é essa polifonia multidiscursiva pode ser identificada também no uso das imagens, né? E da ligação entre esses textos e imagens, né? Porque aí é um outro olhar que a gente vai ter quando a gente fala do uso das imagens nos jornais. Como essas imagens são utilizadas, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem a questão da manipulação dessas imagens, né? E que mesmo sem os programas de edição, que é importante destacar, já viu a manipulação de imagens só com a câmera fotográfica. Então,
dependendo do ângulo que se dá, né, da profundidade que se pretende colocar numa foto, do zoom ou falta desse zoom, né, eu posso chamar o olhar do meu leitor para um determinado aspecto. Eu lembro muito daquela foto super famosa que rodou o mundo, do menino na África, que tá só pele e osso no chão e que tem um abutre, assim, bem próximo dele, né? Então, quem vê a foto sente que ele está bem próximo, assim. E criou-se uma leitura sobre essa foto, assim, não sei se vocês sabem que foto que eu estou falando, mas criou-se uma leitura sobre essa foto de falar o seguinte, o urubu, o abutre, está esperando esse menino morrer para comer ele. O menino está ali só no chão, sem força, eu acho que para se levantar, e o animal esperando ali. Só que até numa aula da professora Ana Cláudia sobre fotografia e história, né? Era projetos integradores, e aí ia trabalhar história e fotografia. Ela até comentou, olha, não teve nada a ver, ali foi o ângulo que o fotógrafo tirou a foto, que deu a entender que o animal estava bem próximo da criança, mas ele nem estava próximo, né? Então, isso aí você faz só com uma câmera, mas imagina que você pode fazer com programas de edição, que estão cada vez mais desenvolvidos hoje. Então, hoje o pessoal coloca político para falar, para cantar, né? Hoje ainda a gente consegue perceber de formas mais sutis que se trata de uma manipulação, mas daqui a um tempo aquilo vai ficar perfeito, né? Então vai ser difícil da gente conseguir distinguir. E aí, pensando nesse contexto atual de fake news, é uma questão bem complicada, né? No futuro, como é que vai ser quando aparecer a foto de um candidato, sei lá, matando uma pessoa, não sei, ocultando um cadáver? Eu já penso assim nas catástrofes, né? Como é que vai ser para desmentir Porque acredito que vai ser possível desmentir, mas assim, gente, é aquela coisa. Tem gente que quando vê já era, né? Então, para você conseguir desfazer toda essa questão veiculada é bem difícil. Então, o autor chama atenção para essa questão do uso das imagens, né? Colocar uma fotografia na primeira capa de um jornal chama a atenção do leitor, né? Associar uma fotografia a um texto específico chama a atenção do leitor. Então, tem fotos muito polêmicas. Eu até trouxe uma da Dilma, né, que eu vou mostrar mais na frente, que é aquela foto da Dilma sendo atravessada por uma espada, né? E aquela foto ganhou prêmio, inclusive, de fotografia, né? Então, isso vai chamando o olhar do seu leitor e vai passando mensagens, né? E muitas vezes, eu acho, isso é até uma opinião minha, assim, eu não acho que eu li isso em algum lugar, mas muitas vezes essa imagem comunica muito mais que um texto, né? Porque para o leitor, para o seu leitor conseguir entender o seu texto, ele vai ter que dispor de um tempo. Para ele entender a sua imagem, ele vai ter que dispor de outro, que é muito mais rápido às vezes, né? Você olha a imagem, você entende ali. Inclusive, o uso da imagem era método da igreja para educar pessoas na Idade Média, né? Cláudia trabalha com charges também, né, no governo Collor. Então, essas charges, elas... Gente, é ótimo ver charge. Eu lembro que eu, criança, assim, menor, eu adorava ver aquele Jornal da Meia-Noite, que eu dormia tarde. Passavam as charges animadas, eu amava. Aquilo, para mim, era muito mais interessante do que ver o noticiário todo, né? Então, essas formas de comunicar, eu acho bem mais atrativo, dependendo do público que se trabalha, é bem mais atrativo para o público trabalhar com charge, utilizar, né, charges, tirinhas, fotos, manipuladas ou não, que a gente tem o caso Hoje já tem sites ou jornais de sensacionalismo, né, que tem o sensacionalista aqui no Brasil, que é realmente assim, jornal satírico, mas que fazem montagens e que isso chama a atenção do leitor, né? Cláudia, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, viu? Bom, e também o autor fala que é possível trabalhar setorialmente com fontes jornalísticas, nesse caso. Eu posso pegar, como eu falei, né, eu posso pegar os jornais de 10 anos, sei lá, de 5 anos, para trabalhar somente os classificados, trabalhar somente os obituários. É muito interessante a gente ver obituários, né, nos jornais. Eu fico pensando muito, até na minha pesquisa, essa questão dos obituários,
que é uma parte que as mulheres aparecem bastante, que eu percebi, pelo menos até agora, né, na pesquisa. Por exemplo, como vocês já devem saber, eu trabalho com irmandades religiosas. Então, por exemplo, eu tenho lá a lista, eu tenho um pouco mais de 200 nomes para trabalhar, e aí eu saio atrás desses nomes nos jornais. Então, existe uma diferença de como o homem é retratado no século XIX. Isso é muito explícito, assim, gente. O homem, ele é o político importante que visita a cidade, o homem é o comerciante, o homem é o delegado, né, que aparece lá no jornal. O homem é o cara que está com conflito e que aparece denúncia no jornal. A mulher, geralmente, ela é a mulher que está na família de alguém que morreu, ou ela é a pessoa que morreu. Então, ela aparece bem nesse espaço assim, íntimo mesmo, familiar, nessa coisa do ambiente privado, assim, né? Até agora é bem difícil assim, achar uma mulher mais polêmica. Eu achei uma que foi presa até, mas eu não achei muita coisa sobre. Mas esse homem ele tem muito mais individualidade nesses jornais do 19 do que a mulher. A mulher ela está sempre ali agregada com a família, né? Sendo a defunta ou não, né? Então elas aparecem mais nesse obituário, ou agradecendo a presença, por exemplo, no obituário, gostaríamos de agradecer, isso saía também nos jornais, né? A presença de todos que compareceram ao sepultamento ou ao velório do fulaninho de tal, aí assina o nome, né? Aí tem lá o nome delas. Então elas sempre estão, não é sempre assim, não vou falar sempre, mas assim, elas geralmente estão associadas a essa notícia sobre o obituário. Ou ela é a pessoa que morreu, ou ela é da família de alguém que morreu, né? E também eu posso analisar somente as ilustrações, né? As charges. O Cláudio apresentou um trabalho sobre as charges no governo Collor, né? Nos jornais que ele trabalha, que é bem interessante dar uma olhada. Então, é aquela coisa, não preciso pegar o jornal todo, eu posso ir pegando setores, né? Na minha pesquisa do TCC, eu saí filtrando por notícias de irmandades nesse contexto do ultramontanismo, no contexto religioso. Então, não é só toda a notícia sobre a Irmandade que me interessava. Então, tinham algumas que eu acabei descartando porque na minha pesquisa não cabia esse tipo de problematização. Mas aí eu dava uma olhadinha, olha, isso aqui. E aí, o que me encaminhava para esse olhar nos jornais? Com certeza, a leitura, né? Bibliografia. Porque aí, lendo a bibliografia de apoio, eu tinha mais ou menos uma noção de como orientar esse meu trabalho. Então, por exemplo, a eleição da mesa da Irmandade teve uma festa. Isso, para minha pesquisa, não era fundamental, né? Eu até poderia pegar uma notícia dessa, colocar para contextualizar alguma coisa específica, mas o que era realmente assim, fundamental para a minha pesquisa? Aí eu fui olhar. Procissão com a Irmandade e tal, depois a Irmandade fez baderna. Isso aí para mim interessava. Então, eu já saí aplicando esse tipo de filtro, né? Então, é aquela coisa. E acho que isso é muito importante, não só para jornal, mas para qualquer pesquisa que a gente for desenvolver com qualquer fonte. A gente precisa saber o que pesquisar. Senão, a gente vai estar com fonte e para a gente tudo vai fazer sentido ou nada vai fazer sentido, né? Porque a gente não tem um olhar já encaminhado para essa problemática específica. Então, a gente é que dar o recorte, né? É como as pessoas falam, a gente faz a pergunta para a fonte não diz nada. A fonte, por si só, tem aqui uma fonte, tá aqui. Eu vou transcrever isso aqui literalmente, eu não vou dar uma olhada sobre isso. Então, eu preciso saber o que eu quero trabalhar e de que forma isso me ajuda a entender o meu problema, o meu objeto, né? Inclusive, essa questão do obituário, tem até uma polêmica maravilhosa, assim, que eu adoro no jornal. Eu estava até, professora, conversando esses dias com uma amiga minha que ela é de São Paulo. E ela pesquisa maçonaria, né, lá em São Paulo. Mas não é esse contexto de ultramontanismo, não. Mas aí a gente começou a falar de maçonaria, aí eu mandei para ela as 3 capas de jornal, lá do jornal Lábaro, sobre o capitão que morreu, que não pôde ser enterrado na Irmandade, fizeram aquele auê todo, porque o padre queria só o dinheiro dele. Aí, assim, a gente só conversou sobre isso. Então, uma fonte maravilhosa para lhe mandar. Eu adoro essa temática, né? E aí, noticiam a morte de uma pessoa que foi maravilhosa, assim, para o meu TCC, né? Eu
achei uma das melhores fontes assim sobre o problema, sobre a questão do ultramontanismo na Irmandade, que foi a proibição de se enterrar um capitão, que eu acabei esquecendo o nome dele, capitão. Enfim, o capitão morreu aqui em Maceió. Segundo o jornal maçônico, ele pagava a Irmandade, que a Irmandade ela era paga, né, gente? Então o cara pagava, normal, bonitinho. Depois que ele morreu, a Irmandade se negou a enterrar ele. E aí o jornal cai matando em cima, né? Falando, mas quando ele era vivo, ele não era maçom, que ele dava dinheiro para a igreja, ele não era maçom, né? Então, assim, gente, são 3 capas, assim, que saem sequenciadas no jornal Lábaro. Maravilhoso, assim, treta mais puro sumo. Bom, e aí eu vou dar uma adiantada, não sei se eu tô... Bom, a primeira página, né? E aí a gente tem já uma análise do autor sobre o conteúdo do jornal, né? Como é que as coisas estão dispostas ali. Então, a primeira página é aquele local, obviamente, né, com maior destaque, né? As notícias que são dadas mais para o fim da página, nas outras páginas, né, mais para o fim, são as notícias que talvez não tenham tanta visibilidade, ou que eles pretendam que não tenham tanta visibilidade e prestígio, né? Então, eles vão organizando as notícias de acordo com esses interesses. E aí ele vai falar também da relação dos artigos de opinião, que aí, geralmente, os artigos de opinião, eles têm uma forma mais específica de escrita, né? E aí ele vai falar do agregar a matéria a uma imagem, que vai dar mais valor e mais visualização, né? E outra coisa também, que eu acho muito interessante quando ele fala, né? Quando eu posiciono uma notícia perto da outra. Isso é muito importante, né? Porque você pode estar colocando no seu leitor uma associação, você pode estar induzindo ele a associar 2 contextos diferentes com a mesma leitura. Você tem uma notícia, você coloca uma do lado, ou abaixo, ou acima, dependendo de como você posiciona essa notícia, isso pode levar o seu leitor a chegar em algumas conclusões. Então, não existe nenhuma inocência ou aleatoriedade ou neutralidade na produção desse jornal. Tudo é muito bem pensado, até onde as notícias são colocadas, né? Bom, aí ele vai colocar também novamente o jornal como uma força política, né? E aí ele fala o seguinte, né? Que períodos de repressão política podem ser prejudiciais ou benéficos para jornais. Por quê? Porque alguns jornais vão se beneficiar de momentos de repressão e outros vão, obviamente, ser prejudicados, né? Ele vai mencionar como exemplo o Globo, né? Como um jornal que foi bem sucedido durante a ditadura militar. Ele ganhou espaço, né? E que apoiou abertamente a ditadura militar, né? Ele vai falar também da questão da censura, por exemplo, que vai ser comum nos períodos de repressão, né? No Brasil, a gente fala muito de ditadura militar, mas existiram outros períodos também de repressão política e que os jornais, eles são visados e que eles passam também por censura, né? Eu lembro, assim, depois da ditadura, eu acho que o principal que a gente tem é o Estado Novo, né? Do Vargas, a partir de 37, que aí você tem mais uma vez, Vargas se utiliza também de algo falso, né? Que é aquela carta, o plano Cohen, né? Onde os comunistas teriam plano de tomar o Brasil, né? E ele apresenta essa carta e utiliza-se disso como uma justificativa para iniciar um estado de exceção no Brasil, né? Então, iniciar a ditadura do Estado Novo. E nesse período essa censura, ela também pode conter uma autocensura, né? Isso é muito interessante, porque é uma censura que o próprio jornal ou o próprio jornalista vai se colocar temendo a repressão do poder estatal, nesse caso, né? Então, antes que o censor me condene ou me aprisione, ou sei lá, peça explicações, eu mesma já vou me censurar aqui. Então, eu mesma já vou me organizar para não ter problema com o censor. Eu lembro muito de uma notícia que ela é bem... ela é muito trabalhada em questão de vestibular, que sai no jornal assim, o ar está sufocante. Isso foi publicizado, acho que na década de 70, no Brasil. Acho que é algum jornal do Rio ou de São Paulo, que eu não vou lembrar. E assim, era na primeira página. Aí vem essa questão da análise do autor, né? Na primeira página,
tinha lá, o ar está sufocante. E era a meteorologia na primeira página. Só que o jornal não estava falando, obviamente, de meteorologia, né? Ele estava utilizando esse instrumento como uma forma de se expressar no contexto político do Brasil. Tanto é que, se eu não me engano, no dia que o jornal publicou isso, o sol estava assim, a pino, no estado em que ele publicou, né? O sol lá em cima, ele estava falando que o céu estava nublado, o ar estava sufocante, né? Então, isso é uma autocensura, né? Eu já me precaver para não sofrer as consequências por falar o que eu penso, né? E aí ele vai falar sobre o papel da imprensa no golpe de 2016, que aí vem a imagem que eu acho icônica da Dilma, né? Isso aqui foi bem antes dela ser impeachmentada, que é 2011, eu acho que essa foto, né? Então, o jornalista que tirou essa foto recebeu prêmio na Espanha, se eu não me engano, por essa fotografia. E vejam como isso chama a atenção do leitor, né? Como eu vejo Dilma sendo golpeada pelas costas, né? E isso está associado com legendas, com títulos de matérias, né? Que vão direcionar o olhar do leitor sobre esse tipo de imagem, como essas imagens são utilizadas. Tem muito mais imagem da Dilma, assim, só que a maioria que eu achei é de revista. Como o foco aqui era mais jornal, aí eu não trouxe tantas assim. Mas assim, gente, a imagem da Dilma ela foi estupidamente explorada nesse período do impeachment, né? Até antes da sua eleição, porque essa foto aqui é de 2011. 2011 que essa foto foi tirada, né? Aqui a gente tem uma outra fotografia, né? Associando, onde se coloca um fogo aí, você tem essa eu não sei dar o nome técnico, mas enfim, você tem essa impressão de que a Dilma está queimando, né? E acho que talvez tenha uma associação aí, Hélida, já sou eu olhando, né? Talvez tenha uma associação com a fogueira, a ideia da queima às bruxas, né? E isso vai trazendo leituras. Então, muitas vezes eu não preciso nem ler isso aqui, mas eu dou uma olhada na imagem e isso vai direcionando o olhar dos leitores dos jornais, né? Lula também foi uma figura bastante explorada a partir do seu julgamento. O Bolsonaro agora também, né? Depois que ele comprou essa briga aí com a imprensa, ele também tem sido alvo dessas explorações da sua imagem, né? Das montagens, né? Eu cheguei a mandar para o Cláudio também uma foto muito interessante, que eu achei muito massa. Tudo que eu vejo do Collor, eu digo, Cláudio, coloca na sua dissertação. Eu sei que é brincadeira, que ele não vai pegar tudo, né? Mas eu acho muito massa, assim, quando eu vejo coisa do Collor, Cláudio, bota na sua dissertação. Mas eu mandei para ele uma foto do Collor num jantar, que o ângulo da foto parece que a cabeça do Collor está numa bandeja, assim, tem um cara servindo, o garçom, e pelo ângulo da foto, vê a bandeja assim na mão do garçom e vê a cabeça do Collor. Então é muito interessante, né? Como essas imagens elas são pensadas e como elas são veiculadas na mídia, né? Aí tudo que eu vou vendo eu falo, Cláudio, isso aqui é para tua dissertação. Ele começa a rir. Se eu for botar tudo que a Elida quer na minha dissertação, tudo que a Elida manda, não sai nada do que eu faço. Mas enfim, gente, eu acho muito massa a utilização da fotografia, né, nessas divulgações de jornais, né? Então, aí vem a questão da compreensão da história da imprensa, né? Ele vai falar que o historiador ele precisa se apropriar da história da imprensa, né? Porque não é algo tão simples. A gente precisa entender a forma como esse jornal é produzido. Então, a gente tem aí os tipos das máquinas que são utilizadas. Tem um livro aqui eu esqueci o nome do autor, mas que o escritor ele dá umas considerações bem básicas assim mesmo sobre a imprensa aqui em Maceió. E ele chama atenção para a questão das máquinas. Em alguns jornais ele fala, utilizava essa máquina aqui, que imprimia sei lá quantos jornais a mais, né? E isso faz com que o jornal ele possa ser publicizado de uma forma mais ampla, porque, obviamente, ele tenha mais leitores, né? Caso ele consiga vender, né? E ele também chama atenção para essa questão dos custos, né? Que vão diminuir. Então, quanto mais rápido eu consigo imprimir um jornal, ele vai custar mais barato, né?
E isso vai ampliar a tiragem desses jornais e, consequentemente, do público leitor, né? Essa mudança tecnológica vai proporcionar 3 efeitos, né? A ampliação do universo de leitores e compradores, né? O barateamento do jornal e a abertura de mais espaços nesses jornais para novas sessões. Porque aí, dependendo da folha que se utiliza, né, da máquina que se utiliza, você tem uma folha maior. Então, aquilo dá mais espaço para publicizar algo, ou novas ideias, ou mais espaço para propaganda, né, para anúncio, enfim. Minha gente, só eu que estou falando alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa? Não, professora, está explicando muito bem. Assim, tem muita coisa, gente, e a gente sabe, entende que é bastante conteúdo, que o texto era muito longo, na verdade, né? Muita coisa. Mas realmente é uma fonte que, pela sua alta complexidade, é preciso ver as coisas assim com certos detalhes. Então, acho que a Hélida está fazendo uma síntese aí muito boa, Hélida. Parabéns, viu, pelo esforço. Obrigada, professora. Então, pode continuar aí, professora, firme e forte. A professora Irina chama de professora, gente, mas é um estranhamento absurdo. Eu fico... A primeira vez que meu orientador me chamou de professora, também eu estranhei. Eu fico assim, não sei não. Mas a professora já me chamou de professora, acho que logo quando eu comecei a trabalhar, né? Aí, acho que foi na reunião do... eu lembro um dia marcante isso, na reunião do Liel, eu entrei, só que eu entrei com a conta da professora Hélida, que eu usava na escola. Aí eu errei a conta que eu ia entrar na reunião por Gmail do Liel, isso foi na pandemia, eu acho. Aí a professora Hélida, meu Deus... Gelo no coração, mas tudo bem. Assuma, professora. A Séfora levantou a mão, Hélida. Oi, Séfora, pode falar. Oi, Hélida, eu estou gostando muito que você está misturando a interpretação do texto com a sua prática de pesquisa. Isso está sendo super interessante, estou gostando muito. Obrigada, Séfora, massa. Gente, vocês podem me interromper, tá? Qualquer coisa podem interromper. Bom, gente, e aí nós vamos ter como métodos, né, que eu acho bem interessante, que a gente fala muito do jornal, mas tipo, como é que se trabalha o jornal? Porque método é como que se faz a coisa, né? Então, como eu utilizo jornal na minha pesquisa, né? Eu falei para vocês como é que foi o meu caso, por exemplo. Então, eu utilizava o site da Hemeroteca Digital, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que a professora também colocou lá o link, para vocês darem uma olhadinha. Então, eu saía lá, caçando notícia de Irmandade, só que eu selecionava. Então, a minha análise, ela era basicamente uma análise qualitativa, né? Precisava ler o texto, ver do que se tratava, e aí eu descartava o que eu entendia que não me interessava naquele momento, e eu escolhia, fazia a seleção do que eu queria para aquele momento, né? Então, enfim... ele vai falar das análises qualitativas e quantitativas ou seriais, né, que é quando a gente pega uma série de jornais, e isso aí vai dar Essas análises seriais, elas são bem interessantes, porque elas trabalham muito a questão das tendências, né? Então, por exemplo, quando é que os jornais vão começar a parar de falar de escravidão mais? Uma análise serial, ela é interessante para isso, porque a gente vai começar a quantificar essas notícias, né? E dar uma olhadinha quando é que esses vocabulários, essas problemáticas vão começar a deixar, né? Vão deixar de ser mais fortes nos jornais, né? Uma coisa muito interessante é que eu lembro que, para a disciplina da professora Michele, a gente apresentou, eu não lembro se foi para a história indígena, para a disciplina de história indígena, ou se foi para Brasil 3. Eu não lembro agora, mas acho que foi para Brasil 3. E eu comentei lá na época que eu fiz uma busca com o termo comunista na hemeroteca até. E aí eu falei, professora, acho que, tipo assim, década de 50, a gente percebe, pela busca ali da hemeroteca, que não é perfeita, né, claro, mas a gente percebe, pela busca da hemeroteca, que tem um crescimento grande desse termo, das vezes que ele aparece nos jornais, a partir da década de 50. Aí a Michelle até fez realmente, porque tipo, o comunista ele não é tão falado na década de 40, mas 50 é que não é tão falado, né, gente? Mas a gente sabe ali que depois da Segunda Guerra Mundial começa a Guerra Fria, enfim.
mas que já na década de 50 ele dispara bastante aqui no Brasil. Pelo menos aqui em Alagoas, eu acho que eu dei uma olhada em Alagoas, eu nem lembro. Mas é interessante essas análises seriais, né? Claro que isso que eu fiz, gente, não foi uma análise quantitativa, tá? Só um exemplo de como os números ajudam a gente a compreender essas tendências, de quando um termo ele aparece ou quando ele desaparece, né? Então, ele vai falar do vocabulário, do rastreio das temáticas através dessas análises, né? Para isso, a gente precisa entender que o jornal opera no seu tempo e no seu espaço. Então, assim, gente, não adianta pegar também um jornal e querer dar para ele um significado transcendental. Eu até comentei isso no simpósio do Encontro de História, que eu ri muito comigo mesma, assim, eu sozinha, né? Cheguei a escrever um artigo sobre esses artigos que eram destinados sobre como as mulheres deveriam se comportar no 19. E aí, lá pesquisando, eu achei um artigo que dizia o seguinte: a mulher deve ser independente. Aí eu, tipo assim, na hora, uau, né? Nossa, quebrou o tabu. Ouvi o som do tabu sendo quebrado na hora. Mulher tem que ser independente. Aí eu, nossa, incrível, né? Aí eu fiquei super curiosa para ler o resto do artigo. Gente, assim, o sentido do artigo era assim, tipo, ela deve ser independente para fazer as coisas na casa dela. Assim, ela não deve precisar de ninguém para lavar, para passar. Ela tem que se virar sozinha dentro de casa. Então, esse era o contexto ali do que o independente queria dizer. E quando eu li que a mulher tem que ser independente, eu estava tipo assim, né? Já estava assim, ai, nossa, vou escrever um artigo, nossa, esse jornal aqui arrasou, não sei o quê. E não tinha nada a ver com o sentido que eu quis dar, né? E para isso a gente precisa, primeiro, entender o seu tempo e o seu espaço, obviamente, e ler tudo, né, gente? E se apropriar desses vocabulários, porque nem sempre eles vão ser claros para a gente, tá? Bom, vamos ter também a possibilidade de posicionar a sessão num setor mais amplo. Então, eu posso pegar uma coluna específica, uma temática específica e ampliar, né? Na análise serial, no caso. Ele também fala que a gente pode investigar a autoimagem do jornal, como é que esse jornal se enxerga nesse contexto, como é que ele se entende, né? O que é que ele fala sobre si mesmo, né? E ele vai falar também sobre a exploração do mesmo assunto em diferentes edições. Isso é interessante, porque alguns temas eles vão ficar sendo recorrentes, né? E aí você pode dar uma olhadinha. Sei lá, nessa edição aqui é tratado de uma forma, nessa outra de outra forma, né? E você pode fazer essa análise em diferentes edições. Como é que a escravidão é abordada, né? A questão da prostituição, como é que é abordada nesses jornais, como é que esse jornal aborda, né? Em diferentes edições. Essas mulheres aparecem, né? Geralmente as mulheres, quando aparecem também, são as mulheres que causam problemas, que estão fazendo arruaça, entre aspas, né? Essas prostitutas, de vez em quando, aparecem em jornal também. Então, é interessante dar uma olhada em como isso aparece em edições diferentes. Compreender as matérias destinadas a um mesmo problema, né? Eu lembro que no TCC, eu trabalhei com uma matéria do Orbe, se eu não me engano, que foi capa, falando sobre irmandades. Duas edições, foi capa, reclamando das festas, do que me interessava para a minha pesquisa, né? E ele vai falar sobre a polifonia planar, que é aquela produzida pelo jornal, e a polifonia em camadas, que é aquela que eu falei que vem dos interlocutores, dos entrevistados, de pegar uma citação de outra pessoa e colocar no jornal, né? E aí ele vai falar sobre a análise imagética também, né? Que relações que se estabelecem entre as imagens, entre duas imagens numa mesma folha, que relação que se estabelece entre o texto e a imagem, quadrinhos, charges, né? E cada modalidade de texto tem suas próprias implicações. Então, por conta disso, as metodologias são inúmeras, né? E aí, como síntese final, ele vai colocar as questões que se colocam, né? Primeiro, nós temos aí... O autor, ele é maravilhoso para elaborar esse tipo de esquema, né, gente? Quem leu aí o texto viu que ele tem vários. Então, ele coloca aí a polifonia, né? Essa ideia dos discursos que são diferentes, que estão no mesmo texto, as sessões temáticas que estão presentes no jornal, conteúdo dessas sessões, né? Periodicidade, então, em quanto tempo esse jornal ou esse periódico sai para o público, a materialidade, né? Qual é o material utilizado para imprimir, né? Quais são as máquinas, qual tipo de tecnologia utilizada,
a publicização, né? Que se discute aí a forma como esse material vai estar acessível para o seu público, a recepção desse jornal, né? Então, como é que as pessoas vão entender o que está ali colocado, os meios de impressão, o lugar de impressão, que ele vai dizer, olha, é diferente o lugar de impressão para o lugar de produção, por exemplo, de um jornal. É diferente. É bem interessante dar uma olhadinha nos jornais do século XIX, por exemplo, aparece lá, jornal fulaninho de tal, impresso na tipografia não sei de quê, na Rua do Livramento, na Rua do Sol. Então, a gente sabe que quem publica o jornal, quem escreve, está em um ambiente e quem imprime está em outro. Muitas vezes essa impressão ela é encomendada, ela é paga, né? E, né, gente, não menos importante o lugar de produção desse jornal, né? Na verdade, eu acho que eu devia ter começado por ele, mas tudo bem. Então, o lugar de produção que é fundamental. Entender o que sai desses jornais, né? E aí, gente, eu até esqueci de comentar na época que eu falei da questão da Dilma, mas eu até separei aqui lá já na Hemeroteca Digital, pegando aí o gancho, né, com o link que a professora digitou para vocês darem uma olhada, sobre como é que estava Pernambuco, porque nesse período aqui não tem Jornal de Alagoas, na Hemeroteca, né, de 60 a 69. Então, geralmente, em aula de história, no ensino básico, eu pego o Diário de Pernambuco, que é um pouco mais próximo do que a gente tem aqui, e eu dou uma olhada como é que isso era noticiado, né? Então, aqui, ó, 3 de abril de 64, né? Então, aqui a gente vai falar da mudança das Forças Armadas, né? Nesse contexto aqui, o Goulart já tinha tomado o golpe, né? Então, ó, relações diplomáticas mantidas. Então, é interessante, gente, ver como essa primeira página, ela tem uma ênfase para o contexto político do que está acontecendo. E como a gente consegue perceber, por exemplo, que esse jornal está completamente posicionado nessa questão, né? Então, nós temos aqui as relações diplomáticas mantidas, Brasil e Estados Unidos, né? Flash sobre o fim da crise que abalou o Brasil, né? A crise, no caso, era o governo do Goulart, né? Olha aqui que massa essa matéria, né? Rendeu-se o último foco rebelde, Brizola fugiu, né? Então, 40 mandatos de comunistas vão ser cassados. Então, o jornal ele está sempre nesse posicionamento muito claro, acredito que para todo mundo, né? Olha, essa notícia aqui é maravilhosa. 500 mil de cariocas no Carnaval da Vitória, né? E aqui mais um pouquinho logo no início, né? Mais de 1 milhão de pessoas enchia hoje a Avenida Rio Branco, celebrando a vitória anticomunista. Então, esse jornal aqui, ele está se posicionando de alguma forma. Embora, é claro, gente, a gente fala, né, que no século XX os jornais, você tem uma cadeia muito diversificada na produção desse jornal. Então, não quer dizer que todos os jornalistas, todo mundo que trabalha, está a favor disso, mas essa primeira página, ela dá para a gente sentir bem o tom que o jornal, pelo menos o tom geral que esse jornal quer passar, né? Posicionamento de uma forma geral, né? E algumas dissidências podem aparecer depois. Então, eu sempre adoro trabalhar, pelo menos uma capa, assim, para os meninos darem uma olhada de como é que está o clima, né? Como é que esses jornais estão se posicionando, né? E como essa imprensa que se posiciona a favor nesse período histórico específico, ela vai ser recompensada ou não, né? Gente, alguma questão? Algum comentário? Aproveita, povo, pergunta. Todo mundo aqui já acessou a Hemeroteca? É isso que eu ia falar agora. Então, olha só, gente. Deixa eu dar uma olhadinha que se tem. Sim. Ai, obrigada. Você está comentando. Está tudo guardado, Cláudia. Bom, gente. E aí, eu queria mostrar para vocês esse site maravilhoso que, assim, foi uma TCC, veio daqui. Tenho muito amor, de verdade, pelo site da Hemeroteca. A professora colocou lá o link, né?
Então, assim, não sei se vocês olharam, deram uma olhadinha, mas aqui a gente consegue filtrar, né, por periódico, período e local. Geralmente eu pesquiso por local, né? Coloca aqui Alagoas, ou o estado que você quer pesquisar, e aí a gente vai selecionando esses períodos, né? Tem até 59 Alagoas, 60 não tem. Por isso que eu sempre pego o Diário de Pernambuco, quando eu vou falar de ditadura militar. Mas se bem que eu acho que o da Gazeta de Alagoas estava nesse... Nem sei, gente, posso estar fazendo confusão. Acho que a Gazeta de Alagoas já funcionava, né? Eu acho, não sei. Eu acho que eles têm um acervo digital também, não sei. Bom, tem, mas não está disponível na hemeroteca. Ah, sim. Né? Infelizmente. No site deles tem esse acervo? Nada, eles nunca disponibilizaram isso. Isso tem, na verdade, no APA, né? No APA tem alguns números digitalizados, sim. E no Instituto Histórico também tem uma série deles. Pronto. Na verdade. Então, assim, gente, aqui a gente tem a quantidade de periódicos e você pode filtrar por período. No meu caso, eu fui aqui, basicamente, para esse período aqui, década de 70, né? Eu lembro que a primeira pesquisa que eu fiz foi sobre isso. Então, eu sempre deixava todos os periódicos para conseguir caçar qualquer notícia. E aqui a gente coloca uma frase, uma palavra específica, uma palavra-chave para pesquisa, né? Se a gente quiser um termo específico, a gente coloca entre aspas. E aí eu pesquisava aqui, né? Irmandades. Então, eu fiz muito isso, né? Fui olhando. Se bem que assim, né? Como eu já tinha comentado, essa ferramenta aqui, ela não é 100% segura. Então, não é porque você coloca aqui Irmandades que vai vir tudo que tiver de Irmandades vai vir. O ideal mesmo para pesquisa em jornal é a gente ir pesquisando página a página, né? Para ver o que sai de notícia. Ó, Jornal do Peneda. Tem 5 ocorrências aí entre as 70 e 80. Então, eu saía fazendo esse tipo de filtragem para minha pesquisa. Isso aqui dá para a gente fazer com qualquer tema que a gente quiser. Pode pesquisar sobre obituários, sobre... Olha, bem ruizinho. Novenas e festas de Nossa Senhora do Rosário. Então, aqui está noticiando o juiz da Irmandade, fazer festa. Está falando sobre... Meu Deus, está bem ruim essa aqui. Deixa eu ver a próxima. Aqui também noticiando festas das Irmandades, né? Isso é bem noticiado nos jornais. Nem sempre, quando se noticia festa, existe apenas, às vezes, uma menção de que dia tal vai se realizar a festa da eleição da mesa, né? Nem sempre tem muitos detalhes. Isso aí eu sofria bastante, porque eu queria muitos detalhes e não tinha quase nada, às vezes, né? Mas tem algumas ocorrências bem, bem legais de dar uma olhadinha. Então, eu saía fazendo isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar da Irmandade foi na hemeroteca digital, que eu li uma notícia sobre, eu já comentei aqui na primeira aula, do senhor que foi atacado com limões na porta da igreja, da Irmandade. Eu fiquei curiosa para entender o que era, né? Olha, isso aqui é bem no contexto mesmo que eu estudei. Ó. Chamo a Deus e aos católicos desta diocese por testemunhas, como sou violentado e constrangido pela força física a entregar-me a uma prisão acho que é iníqua e ilegal por não poder nem dever praticar um ato condenado pela lei divina ou humana, levantando os interditos lançados pelo excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, o único pastor legítimo da diocese, contra algumas capelas e irmandades recalcitrantes. Então, aqui está falando do contexto do Frei de Olinda, né, do bispo de Olinda, o Frei Vital, que foi preso, inclusive, nesse período aqui. Esse período aqui, gente, é o período que está pegando fogo, né, esse debate. Porque, justamente, ele mandou fechar algumas irmandades que tinham maçom dentro dela e o pessoal não queria renunciar à maçonaria, né? Então, ele deu uma escolha, ó, ou escolhe a Igreja Católica ou a maçonaria. E aí, como as pessoas se recusam a fazer essa escolha, né? Porque para a maçonaria não tem um problema, né? Que uma pessoa seja católica, mas a Igreja Católica tem esse problema com a maçonaria. Então, as pessoas se recusam a sair da igreja e da maçonaria. Então, o bispo manda fechar essas irmandades.
E tanto o Frei Vital, que era o Frei daqui de Olinda, como o Frei de Belém do Pará, né, do Norte, eles dois foram... Isso, Macedo Costa, eles foram presos, né? Eles receberam um processo na justiça, porque na época eles não teriam, pela legislação brasileira, autorização para fazer isso sem a autorização do Pedro II. E aí eles tomaram um processo na justiça e eles chegaram a ser presos, né? Então, aqui em 75 esse debate está muito forte. Tem uma notícia muito engraçada que eu não vou achar aqui agora, mas que eu ri muito quando eu li, que era na época que o bispo estava preso, e chegou uma notícia lá em Penedo, né, dizendo que ele foi solto. E em Penedo todo mundo festejou muito, né? Segundo o jornal, fizeram um fim de semana inteiro de festa. E depois do domingo chegou um outro navio com o informe que tinha sido uma mentira, que alguém tinha inventado essa mentira, que na realidade o bispo continuava preso. E a galera assim, né? Tipo, fizemos uma festa aqui para o bispo o fim de semana inteiro, achando que ele estava solto, né? Então é muito interessante olhar esses conflitos. A gente pode buscar, gente. Olha, isso aqui é tudo o que eu estou procurando. Abolicionistas, abolição, um monte de coisa que eu estou procurando, irmandades. Ó, um monte de termo que eu saio pesquisando. Dos homens pretos, meu Deus, eu tenho uma fixação com a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Um dia ainda sai alguma coisa sobre ela. Mas, basicamente, gente, é isso. Depois vocês dão uma olhadinha para o tema de vocês, para o período, para o objeto de vocês. Aqui tem muita coisa interessante. Eu acho que em Alagoas, principalmente, a gente tem a gente tem problemas, né, com arquivos. Por exemplo, Irmandades, a documentação ela é muito limitada. Então, o que salva muitas vezes é a fonte do jornal. Claro que a gente não vai pegar o jornal e jogar simplesmente sem um olhar, sem perguntas, né? Sem comparações. A gente precisa utilizar outras fontes também para comparar com esse jornal. Utilizar a bibliografia é muito importante, mas que muitas vezes eles podem salvar o olhar sobre muitos problemas que talvez, se não fossem os jornais, ficassem abertos aqui em Alagoas. Professora, é com você aí. Muito obrigada, professora Hélida, parabéns pela aula. Foi bastante detalhada, problematizada, então estou me sentindo super contemplada aí com a forma como você apresentou o material. Eu acho que a turma aproveitou também, aqueles que conseguiram ficar, não sei se o pessoal teve aí problemas de acesso. Mas, assim, a questão é o seguinte, gente, para a gente poder aprender bem esses aspectos teórico-metodológicos do trabalho com as fontes de imprensa, é importante usar, né? Fazer a prática da pesquisa, tentar produzir textos e análises de processos, ou mesmo construção de narrativas, né, de alguns momentos, eventos ou aspectos que são pouco estudados e que dá para aprofundar mais, porque na hora que você está mexendo, muita coisa fica sem algumas dúvidas, né? Então, às vezes é muito difícil identificar autoria, é muito difícil conseguir definir o recorte de afiliação política do jornal, porque tem muitas mudanças, às vezes muda, o jornal ele é vendido, então você acha que você está trabalhando, por exemplo, com o Gutenberg, ou com o Jornal de Alagoas, ou o Diário de Alagoas no período, né? E aí, mas mudou o dono, mudou a perspectiva, como é que é? Então, precisa ficar muito atento a isso. Então, como a Hélida chamou a atenção, na hora que você recorta a fonte, quer dizer, recorta o tema, o problema que você quer procurar naquele jornal, naquela fonte, né? Você precisa ver bem o contexto. Então, em que momento ali, como é que está essa produção, né? E uma coisa que eu acho que é importante insistir também é essa ideia de pensar sempre a imprensa como um ator político, né? Como um agente ativo na sociedade, né? Que todas essas informações que são apresentadas ali, ou opiniões, ou discursos, né? Elas constroem uma memória da sociedade, elas estabelecem uma explicação para o mundo, uma cosmovisão de mundo, né? Uma ideologia também que quer ser universal de um certo sentido, mas ela nunca ela tem uma série de particularidades, como a Hélida bem explicitou, né?
Então, é importante a gente ficar de olho nisso. Agora, não é também para ter medo da fonte, às vezes achar, dá muito trabalho, então não vou querer mexer, não, né? Use bastante. Infelizmente, pelas condições que a gente tem de acesso a arquivos, realmente, às vezes a imprensa acaba sendo o único material que a gente vai ter para determinados temas, e isso cria certos vícios, né, para a nossa produção historiográfica, mas às vezes é um caminho inicial. Você abre uma picada ali, naquela temática, naquele problema, trabalhando com as fontes de imprensa, na medida da possibilidade, corroborar ou triangular com outras fontes, né, como a gente vem conversando, e, enfim, constituir aí, né, a sua historiografia. Mas fiquem à vontade aí para fazer perguntas para a Hélida, comentários. Cláudio, você não quer dar uma palhinha aí para o pessoal? Posso falar? Claro, professor. Boa tarde, boa tarde. Professora Irineia, saudades das suas aulas, professora. Então, parabéns, minha amiga Hélida, muito bom. Fiquei muito contemplado pela sua fala. Enfim, é muito bacana ouvir algo sobre imprensa, né? E é você falando e a gente fica pensando nas nossas fontes, né? Fica colocando em cima das fontes as suas falas. Eu fiz esse exercício agora, né? Foi você falando e, ao mesmo tempo, colocando em cima das fontes que eu trabalho. Então, assim, você falando sobre a questão da produção do jornal, né? Um dos jornais que eu trabalho, o de Alagoas, ele era impresso em Pernambuco, por exemplo. Então, ele era um jornal muito antigo aqui em Alagoas, muito antigo, mas todos os dias saía um malote para Recife, para o Diário do Pernambucano, para o Diário do Pernambuco imprimir. Então, se acontecesse um acidente, algo no caminho, não tinha jornal no outro dia. Não tinha edição. Às vezes eu percebo até algumas charges repetidas, porque às vezes não dava tempo do cara aqui, chargista, desenhar. Porque tinha hora para sair, né? Imagina Pernambuco há 40 anos atrás, se era longe ou perto. Entendeu? Enfim. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando foi na questão dos diretores, né, do jornal. Não tinha, durante muito tempo, não tinha mulher na direção. Depois de um tempo que chegou uma mulher na direção do Jornal de Alagoas para dirigir a parte financeira. Mas todos os diretores eram homens, tanto do comercial, direção de arte, reportagem, todos eram homens, né? E aí, a professora Inês, a senhora falou da Gazeta Alagoas, né? A Gazeta reabriu o arquivo agora, esse mês. Inclusive, eu fui até lá hoje. O arquivo da Gazeta. Jura? Isso. Cara, pega para nós os anos 30 e 40. Tem lá uma coluna chamada Velharias Alagoas, Velharias, que é o catálogozinho que a gente tem do CPDIS, Negro, Escravidão e Liberdade. É muita fonte transcrita, eles transcreviam fontes desse período aí da escravidão pós-abolição. Que massa. Então, o arquivo foi reaberto da Gazeta, tem todos os jornais de 34 a 2021. Então, eles reabriram, né? E aí, eu fiz um exercício hoje de comparar um jornal atual, de 2021, que é semanal hoje em dia, não é mais diário. Um jornal que tem pouquíssimas folhas, pouquíssimas reportagens, com o jornal do meu recorte, né? Então, por exemplo, um jornal que eu trabalho hoje tinha 5 matérias numa folha. Hoje são 2 ou 1. Entendeu? Então, assim, hoje a Gazeta de Alagoas tem 1.800 assinantes. Na época que eu pesquiso tinha beirando a 40 mil assinantes. Então você vê como é que o alcance não está mais como antes, né? Dos jornais. E aí, a gente falou também sobre o interior, né? Os jornais têm a parte do interior, né? Mas é o interior limitado. Era Arapiraca, região agreste só. Não fala sobre o interior de Alagoas no geral. Que interior é esse que o alcance chegava, né? Assim, são coisas que eu fico vendo nos jornais que eu não posso me empolgar, porque são muitas informações que vai tendo, né? É muita coisa. Se tiver um foco, a gente se perde, que é muitas informações relevantes. As charges que eu estou pesquisando sempre estão na parte da opinião. É charge em cima, editorial embaixo. Charge em cima, editorial embaixo. Então,
um exercício, tem charge editorial. Até hoje é assim. Enfim, eu gostei muito da sua fala, eu fiquei muito contemplado e trouxe a sua fala, a sua aula hoje para a minha realidade de pesquisa. Então, parabéns mais uma vez, não vou me empolgar muito aqui, que eu anotei um monte de coisa aqui para falar, mas é isso. Ô, Cláudio, mas conta pra gente como é que está o acesso lá para pesquisadores. Qual é a dica? Então, professor, é o seguinte, eu assim, desde o ano passado, eu consegui um telefone da responsável do local, né? E aí eu falava todo dia no WhatsApp, até estava sendo inconveniente às vezes, eu acho, porque eu falava, e aí, vai reabrir quando e tal? Até que eu parei. Quando foi mês passado, ela, Cláudio, lembra de mim, vai ser reaberto aqui, eu só fiquei felizaço, né? E passei aí. E é isso, tem que agendar de segunda a sexta, de 7 da manhã a meio-dia, entendeu? Posso passar para a senhora o contato da responsável agora, porque a moça que estava saiu, agora já está outra. Segunda a sexta, que horário? De 7 da manhã a meio-dia. Ah, tá, é só o horário da manhã. E onde que fica? Onde que eles estão? Estão lá no centro? Não, o arquivo da Gazeta é no complexo da Gazeta. Sim. O ponto de referência que eu vou dar para a senhora, que é grande na Gazeta, né? O ponto de referência que eu dou é na rua do Pão de Queijo Que Delícia. Tem um Pão de Queijo Que Delícia, já fica lá perto, né? Pode ir para lá. Descendo, em frente a uma escola de teologia, onde fica o pé da Gazeta, onde estão os jornais. Então... Certo, mas aí não é ali no atrás da catedral, lá no centro? Ou é lá no Farol? Não, no Farol. No Farol. Na catedral, acho que é a TV Pajuçara. Ah, tá, desculpa, confundi. Mas assim, é perto, professora. Outro lugar também que eu descobri que eu não sabia que tinha acesso era a biblioteca pública, né? Biblioteca pública, sim, às vezes eu frequento lá, entendeu? Mas assim, a Gazeta do recorte que eu quero que eu pesquiso, só tem na própria Gazeta. E aí eu passo para a senhora o contato. Agradecemos, porque é importante, porque eles têm a coleção, além deles terem essa coleção completa, me haviam me dito que eles tinham microfilmado todo e que iam transformar esses microfilmes em digitalização. Mas sim, lá você está acessando o jornal original, né? O impresso. Jornal impresso. Esse exercício de tirar o pacote. Está bem preservado? Está bem conservado? Todos esses dando 30, 40, 50, eles estão bem embrulhados, entendeu? Eles estão embrulhados e a responsável que está lá tira o embrulho, né? E deixa o acesso. E aí, por enquanto, tá só uma pessoa por manhã. Então, por exemplo, amanhã vai ter uma pessoa lá, eu não vou poder ir. Eu reservei para quinta a minha ida. Então, por enquanto, tá uma pessoa por manhã. De 7 a meio-dia. Essa informação. Na Gazeta de Alagoas. E é uma boa notícia que você me dá. Só tem lá, né? Acho que no arquivo público não tem Gazeta. O que tem no arquivo público tem alguns números, agora eu não sei se tem a série completa desse período que eu estou te falando, aí que saiu essa coluna Velharias e... como é que chamava? Velharias e alguma coisa histórico de Alagoas, sabe? Que foi publicada realmente num período aí de 30, do início do jornal até 40 e poucos. Então é muito material. E tem assim, tem desde testamentos, tem cartas de alforria, tem várias coisas picadas, que era uma coleção de fontes históricas que um tal de Coronel Bonifácio, do Instituto Histórico, tinha recolhido aí num tempo que estavam jogando fora dos cartórios, e ele recolheu essa documentação. Eu não lembro se ela foi para o Instituto Histórico, mas as professores lá do curso, antigos, lá nos anos 80, fizeram um catálogozinho do antigo CPDIS, que era o NPDIH, que virou aquele catálogozinho Negro, Escravidão e Liberdade, né? Que tem divulgado lá no site do CPDIS, quem quiser baixar. Mas a fonte a gente não tem, quer dizer, só tem lá o título do que é o documento, mas você não sabe o conteúdo, né?
Então, é muito rico isso. Outra coisa, professor, rapidinho, a Gazeta hoje não está mais imprimindo em Maceió, né? Todo o maquinário que ela tinha de impressão durante anos, décadas, estão agora vendidos. Então ela hoje imprime em Pernambuco também, não imprime mais aqui em Maceió. E é semanal. É semanal hoje, não é mais diário, é semanal. É isso que é, né? É uma empresa comercial, né? Era isso que eu ia comentar. Eu acho que em 2016, 2017, eles pararam de fazer diário, né? Ficava só semanal. Isso, né? Até o local... um monte de gente, demitiram jornalistas, problemas trabalhistas de pagar os direitos da galera. Até o local que hoje estão jornais para pesquisa era a antiga redação. Até a responsável hoje disse assim, olha, aqui antigamente era cheio de jornalistas, máquinas, computadores. Então, é até forte lá o local, eu acho, porque você olha para as paredes, aí tem a foto do Arnaldo de Mello com Vargas, com Jânio Quadros, com Geisel, com Getúlio, enfim. Eles têm um acervo que era para ser mais preservado, né? A antiga cadeira do Arnaldo de Mello está lá, a antiga mesa do Arnaldo de Mello está lá, mas não tem esse cuidado de preservação. Para você ter uma ideia, não tem nem ar-condicionado na sala, entendeu? Então, assim, é uma pena porque tem jornais dos anos 30 que precisam de refrigeração. E não tem, entendeu? É isso. Bem, professora Hélida, a senhora pode encerrar a aula se quiser. Bom, gente, só agradecer aí pela presença. Hoje fomos poucos, mas vai ficar a gravação para quem quiser ver depois. E, enfim, se ficar alguma dúvida, que alguém queira falar sobre a minha pesquisa e tal, pode falar depois. Dê uma olhadinha lá na hemeroteca, que é maravilhoso, assim, dá muita ideia de pesquisa, você olhando as coisas, as vontades vão surgindo. Se eu pudesse, eu era 5 Hélidas, assim, pesquisando várias coisas na hemeroteca, mas não dá, né? Então, a gente tem que focar numa coisa só. E é isso, gente. Obrigada aí pela participação e pela paciência. Boa tarde. A gente que agradece, lembrando que semana que vem ainda tem aula, viu, pessoal, dia 7/12, e é a imprensa mais do século XX. Vocês têm agora os jornais lá disponíveis em PDF para vocês darem uma olhada, tá? E o catálogo da hemeroteca do APA, que foi disponibilizado para vocês. Então, não tem texto de apoio, esse texto hoje do Assunção tem que ter servido aí para dar esse apoio teórico-metodológico. Aí vocês observem os jornais, tenham paciência de dar uma lida no que chamar mais atenção, e aí levantem questões, levantem pontos, porque aí na semana que vem a Hélida vai conduzir a aula, né? Como vocês sabem, eu vou estar lá em Minas com o celular só, mas eu vou acompanhar, espero que dê tudo certo, né? E aí a gente problematiza os elementos que essa fonte vai suscitar aí na gente, tá certo? Então, um beijo para vocês, bom descanso, beijão e qualquer coisa grita. Tchau, gente. Boa tarde. Tchauzinho. Tchau, até mais.